Oi, turma! Dando continuidade à parte 2, aonde nós já começamos a estudar no vídeo 1 sobre sólidos geométricos, vamos ver um pouco mais e revisar sobre as formas geométricas. E hoje vamos ver um pouquinho sobre figuras planas e figuras espaciais também. Aí abaixo vocês estão vendo, para recapitular, alguns tipos de figura, como por exemplo o círculo, a circunferência, que embora são muito parecidos, mas são diferentes. O círculo tem o seu centro preenchido e a circunferência não. Ela vai dar uma orientação do centro dessa figura até a sua borda. Nós temos uma outra figura que é o quadrado, que tem 4 lados iguais, não esqueça. Temos também o retângulo. O retângulo, ele tem na sua parte interna, ou seja, na sua parte de dentro, os seus ângulos, que são esses cantinhos aí, todos iguais. Mas lembrando, ao contrário do quadrado, o retângulo tem apenas de 2 a 2 dos seus lados iguais, certo? Então, agora nós temos uma próxima figura, que é o hexágono. Lembrando, hexágono, hexa, quando se fala em hexa, quer dizer que nós temos seis lados. Triângulo, nós temos 3 lados, por isso triângulo. E temos o pentágono. Penta quer dizer que nós temos 5 lados, ok? Então, observem bem as figuras, não se esqueça, faça suas anotações e vamos dando continuidade, porque agora nós vamos passar para um outro nível, aonde nós vamos entender um pouquinho sobre as figuras e as formas geométricas espaciais. Não esqueçam aí de fazer as suas anotações e observar bastante, ok? Abaixo nós temos algumas figuras geométricas, que são as figuras geométricas espaciais. Você já conhece, já viu por aí alguns objetos em casa? No vídeo anterior nós até estudamos um pouquinho sobre isso, como por exemplo, nós temos o cilindro, nós temos o cone, o cubo, a esfera, a pirâmide, o prisma e o paralelepípedo. Essa palavra é bem difícil, hein? Mas lembrem-se, essas figuras são espaciais. Por que, professor, que é espacial? Porque você não vai ter apenas 2 dimensões como as figuras planas. Você vai ter 3 dimensões. Essas figuras são figuras 3D, porque elas estão em 3 dimensões. Ou seja, você vai ter uma dimensão de altura, dimensão de comprimento e dimensão de largura, que vai dar essa visão aí de profundidade. Vocês já ouviram falar que naquelas televisões agora de última tecnologia que passam ali nos canais que a gente vê por aí, que tem aquela TV 3D, porque ela vai dar 3 dimensões, vai dar uma impressão de profundidade, onde você vai observar os mínimos detalhes daquilo que você está vendo. Por exemplo, uma pirâmide, quando você a observa de uma forma espacial, você vai ver tanto a sua altura, a sua largura e o seu comprimento. Igualmente, quando a gente às vezes vai pela rua e observa aqueles cones que ficam para poder dar ali um tipo de proteção nas vias de asfalto por onde a gente passa, que ali ficam protegendo. Então esse cone, ele tem 3 dimensões, certo? Como por exemplo o cubo. O cubo também tem ali 6 lados, né, que são as suas 6 faces. Então você vai observar que o cubo, ele tem tanto uma altura, largura, como também tem um comprimento, certo? Igualmente o paralelepípedo, o prisma, certo? Onde essas figuras, elas vão ter essas 3 dimensões, tá ok? Então não se esqueça, as figuras planas, elas têm apenas 2 dimensões, que é a altura e o comprimento. Quando nós falamos em formas geométricas espaciais, nós vamos falar em 3 dimensões. Essas dimensões são a altura, largura e o comprimento. Então, por isso, nós temos 3 tipos de visão de dimensão. Por isso, nós falamos das figuras geométricas espaciais, ok?
Então não se esqueçam, faça suas anotações, podem desenhar também no seu caderno para poder fixar um pouco mais e vamos seguir aprendendo. Nessa imagem a seguir, você está vendo alguns exemplos do dia a dia que nós podemos observar as figuras geométricas aí espaciais, que são as que têm 3 dimensões. Por exemplo, uma pirâmide, por exemplo, um dado, um chapéu de aniversário. Nós temos ali um extintor de incêndio, né, onde ele tem um formato de um cilindro, onde as suas bases, né, que é uma ponta e a outra ponta, elas são arredondadas, né, são formas circulares, e ele tem um meio que é um pouco comprido. Nós temos ali uma bola, essa bola ela é uma figura arredondada e ela pode ser ali vista como uma figura em formato de esfera, certo, pessoal? Então observe aí nessa lateralzinha, onde tem outras figuras, né, as figuras propriamente geométricas, onde nós temos a pirâmide, a esfera, o cone, o paralelepípedo, o cilindro e o cubo. Então essas são as nossas figuras aí espaciais. Vamos ver mais um exemplo. Tá aí uma caixa de papelão, certo? Essa caixa ela tem um comprimento que ali representado pela letra C. Nós temos a sua lateral, que é a largura, que é representado pelo L, L de largura. E nós temos aí a altura dessa caixa, que é representado pela letrinha H, certo? Vejam um outro exemplo aí. Esse é uma figura que nós vamos vê-la como um paralelepípedo, né? Então, ela tem uma altura, tem uma largura e tem um comprimento, certo? Então, observem bem, tem 3 dimensões, altura, largura e comprimento. Agora nós estamos vendo as pirâmides, né? Nós temos 2 tipos de pirâmide aí nessa figura. É a pirâmide quadrangular e a pirâmide triangular. Quadrangular porque ela tem a sua base aí onde ela tem 4 lados. E nós temos a pirâmide triangular porque a sua base tem 3 lados.